Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai dar uma visão histórica, resumida obviamente, da Guerra do Paraguai. Nós vamos nos basear principalmente no livro de Luiz Otávio Lima, um conferencista, um pesquisador, historiador, que infelizmente faleceu, mas lançou o seu livro póstumamente, e a gente fez um apanhado, um estudo, uma leitura, e entre ele, autores que ele cita e outros autores que nós tivemos oportunidade de observar, vimos que tem muito mito, muita coisa importante que seria bom a gente avaliar no momento atual. Depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A bacia formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, tendo o rio de deságue, o Prata, e portanto a bacia do Prata, o resultado do encontro dos dois últimos rios na bacia do Prata e essa por sua vez no Oceano Atlântico, era sumamente importante para os países, para todos os países ali da região. O deságue se dá exatamente no trocamento aí de Uruguai com a Argentina, e os rios vêm Paraguai, Paraná, e muitos deságuam ali no Prata, que por sua vez na formação da bacia deságua no mar. Aquilo ali era uma hidrovia de entrada para o continente, de saída para produtos, inclusive com viabilidade para o Oceano Atlântico e contornando para o Oceano Pacífico, se fosse o caso. As fronteiras elas eram muito fluidas entre os países. As divisões logo depois das guerras de independência não estavam muito bem demarcadas. Havia dentro do território que seria a Argentina, haviam correntes disputando hegemonia e tentativa de unificação. O próprio Paraguai, uma área em disputa com a Argentina e com o Brasil com o Paraguai, com o próprio Uruguai, já havia tido a Guerra Cisplatina. Então aquelas fronteiras ali eram muito fluidas, muito e principalmente pelas questões de demarcação, não só das próprias fronteiras, como pelas hidrovias naturais necessárias aos quatro países. O escoamento de produtos de produção nacionais, obviamente, se fazia por aqueles rios, pela bacia, e isso era motivo de disputa. O deságue dessa bacia, conforme eu disse, seria na bacia do Prata, por sua vez, do Oceano Atlântico. Obviamente que quem controlasse a bacia ficaria hegemônico em relação aos outros países, motivo pelo qual isso sempre foi motivo de discórdia. À frente dos esquadrões que operavam modernos canhões e empunhavam fuzis, homens lutavam corpo a corpo à moda da antiguidade, com lanças, espadas, sabres e punhais. O governo de Solano Lopes começou efetivamente em 1862, em ocasião da morte do pai Carlos Lopes. O Paraguai era uma nação essencialmente agrária, possuía sistemas de educação e saúde precários, embora com alguns incentivos por parte do presidente Carlos Lopes, e havia passado por uma modernização mais robusta nos meios militares. Modernização essa realizada com capital e auxílio de técnicos ingleses. Havia uma promíscua relação entre os interesses do Estado e os da família Lopes, a qual soube se tornar a maior proprietária privada do país enquanto esteve no poder. Havia muitos problemas, inclusive principalmente de igualdade social. Solano tinha sonhos imperialistas, queria uma expansão que construiria o que chamava de o Grande Paraguai, um território que incluía não apenas a região já controlada pela nação, mas também áreas do Uruguai, da Argentina e do Brasil. No nosso caso, o Paraguai queria o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Solano, inclusive, incentivou demais a indústria bélica e promoveu um alistamento militar obrigatório e gigantesco. Uma questão central à época era a navegação do Rio Paraguai. Segundo o rio em extensão fluvial da América do Sul, o Rio Paraguai percorre 2.621 quilômetros até desaguar na Bacia do Prata. 2/3 do seu curso situa-se em território brasileiro, ao longo dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Num curto trecho, divide o Brasil do Paraguai para, antes se juntar ao Rio Paraná, transitar apenas em território paraguaio. Na época, essa era a melhor via de acesso à nossa província do Mato Grosso. Afinal,
a região de estradas precárias e sem ferrovias precisava da navegação nessas hidrovias. Veja bem, o Paraguai ele possuía um contingente incrível, de incríveis 64 mil soldados, além de reservistas, mais ou menos na faixa de 12 mil, 18 mil. O exército brasileiro, na época, não era algo organizado. Ao contrário, era uma quantidade desorganizada de apenas 18 mil homens, considerando que a nossa população era muito superior à do Paraguai. Ok? Inclusive, o nosso território é infinitamente superior ao do Paraguai. Um território continental que precisaria de forças que estivessem distribuídas para a proteção de suas fronteiras, né? O nosso contingente era muito menor e muito mais desorganizado. À medida que a guerra avança, no entanto, e o Brasil está nela, à medida que a guerra avança e toma corpo, o Brasil começa a sofisticar as suas entradas, a sua campanha. Em 7 de janeiro de 1865, o Império decide criar os voluntários da pátria, ou seja, parte para conquistar voluntários que possam lutar e serem treinados pelo Exército. Muitos queriam ser voluntários. Mais tardiamente, depois que a guerra se arrastou além um pouco do normal, esses voluntários começaram a ser pegados no laço, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo nas frentes de batalha. E, obviamente, ninguém queria ir para lá passar fome, frio, pegar doença e morrer. Muitas vezes essa chamada de voluntários foi compulsória, mas no cômputo geral existiu de fato os voluntários da pátria que vestiram a camisa do Exército Brasileiro em defesa do país, o que fortaleceu muito a ideia do Exército, né? Entre esses voluntários e não voluntários tinha escravos, nobres, brancos, negros, mulatos, índios, pobres, analfabetos, mestiços, fazendeiros, oficiais de carreira, soldados, que lutaram lado a lado uns com os outros, sofrendo o mesmo treinamento, passando pelas mesmas vicissitudes da guerra. Tinham inclusive mulheres que iam com seus maridos, né? Muitas mulheres cuidavam de doentes da alimentação, algumas chegaram ao cúmulo de lutar e algumas foram grandes enfermeiras, como o caso que despontou lá da Ana Nery, que a gente não vai delongar aqui porque é um assunto à parte, mas uma valorosa brasileira que tem até o nome reconhecido nacionalmente. Mais para frente a gente pode vir a falar dela. Em 1850, vários tratados envolvendo os governos dos 4 países mantiveram essa navegação que a todos interessava. O governo paraguai começou a criar obstáculos decisivos à navegação brasileira no Rio Paraná. Dom Pedro então teme que num futuro haja necessidade de haver enfrentamento. No contexto das nações latino-americanas, o Brasil, no reinado de Pedro II, passava por grandes transformações: ciclo do café, borracha, cacau, investimento em novas tecnologias, linha de telégrafo, comunicação e transporte. Construíram-se navios a vapor nos estaleiros do Rio, foram abertas ferrovias e rodovias, e mais tempo à frente, a energia elétrica, siderurgia, construção de açudes, aquisição de maquinários, firmou-se o setor têxtil, entre outros avanços, até Dom Pedro sofrer o golpe da República e ser banido do país. Em tempo, é importante dizer que Dom Pedro era homem de cultura e, por isso, a vida cultural e a imprensa ganharam grandes impulsos. Havia muitos interesses de fazendeiros gaúchos no Uruguai. O governo brasileiro reivindicava ao governo uruguaio atender a esses fazendeiros em suas demandas eventualmente. O partido que comandava o Uruguai era o Blanco de Aguirre, apoiado pelos federalistas da Argentina e pelos paraguaios de Solano. Urquiza, que era dos federalistas argentinos das províncias de Entre Rios e Corrientes, era opositor do governo de unificação argentina, cujo presidente era Bartolomeu Mitre, esta centrada em Buenos Aires. Solano diz que se o Brasil e Buenos Aires intervirem no Uruguai, seria declarada a guerra. O governo brasileiro intervém no Uruguai junto com o governo argentino e coloca o Partido dos Colorados no poder. Solano Lopes, para defender os parceiros blancos no Uruguai, apreendeu um navio brasileiro no Paraguai. Logo, em seguida, invade o Mato Grosso do Sul e invade a Argentina com o intuito de chegar ao Uruguai e ajudar os blancos a enfrentar colorados e brasileiros. Venâncio Flores assume o governo pelo Partido Colorado. Neste momento, Solano passa a ter os 3 países contra ele: Brasil, Argentina e Uruguai.
aí se estabelece a aliança por problemas de política local, primordialmente. Morreu muita gente de todas as partes. A morte, a maneira como foram feitas as mortes, vocês vão ver no texto, é uma coisa bastante complicada, analisando há 150 anos atrás, esse tipo de carnificina, esse tipo de luta ainda levou o nosso continente a esse momento histórico desagradável. E o excesso de mortos, que foi mais ou menos no entorno de 150 mil para mais, contados, né, todos os envolvidos, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, ela foi de fato a maior guerra do nosso continente, eu digo a continente da América do Sul. Claro que a Guerra da Secessão teve muito mais mortos e demorou mais ou menos o mesmo tempo. Guerras modernas tiveram muito mais mortos, com ataques, com muitas mortes de civis, com ataques apoteóticos, né, pirotécnicos, e com muito mais mortes, com um tempo mais ou menos de batalha igual. Mas relativo ao nosso continente, ela não só foi uma guerra com muitos mortos, com perdas de lado a lado, como foi uma guerra até certo ponto desnecessária, porque a diplomacia poderia ter resolvido o problema, e haviam muitas divisões territoriais ali, muitas questões de fronteira, e por esse motivo a guerra descambou. A revisão histórica deu que o Paraguai teria perdido mais de 80% da sua população adulta, principalmente masculina. Isso não se confirma com os dados, com os estudos dos autores feitos à época. Essa revisão histórica está errada, tem muita ideologia no meio disso aí. O fato é que não resta dúvida que morreu muita gente no Paraguai, morreram crianças, morreram velhos, morreram muitos civis, muitos soldados de maneira terrível, mas a população do Paraguai era no entorno de 246 mil, por aí, na época. E os estudos revelam que morreu em torno de 15 a 20% dessa população, que totaliza mais ou menos de 80 mil a 100 mil civis. É muito, tá? Mas não é 80% da população, né? O Paraguai ficou de fato depauperado, mas o Paraguai não era um país muito adiantado. Ele perdeu muito, claro, teve seu território ocupado, temporariamente, claro. Morreram muitas pessoas de uma maneira ruim, claro, ficou endividado, óbvio, por erro deles e por erro da diplomacia. Mas existem alguns mitos aí que são contados. Muitas das mortes foram por doenças, né? Varíola, muitas epidemias lá dentro, tifo, fome, doenças, maus tratos. Muitos foram justiçados porque o ditador paraguaio, eu vou chamá-lo de ditador, entendia como traidores, inclusive pessoas da sua família. Então houve muitas mortes por abandono, por guerras, por epidemias, né? Por frio, muitas doenças ligadas a estar embrenhado em matas. O ambiente era inóspito, aquilo ali, para se trafegar ali, tinha que ser através das bacias e das hidrovias. Então, muita coisa não se confirma na revisão histórica. Hoje está se fazendo um estudo mais aprofundado e trazendo à tona. Nós estamos aí com uma novela aí, né, de uma rede muito conhecida e que está tratando do tema um pouco como folhetim, resgatando aspectos históricos. Nem tudo ali bate com as atuais pesquisas, mas é um ambiente interessante, é uma coisa interessante se observar, é a história do nosso continente, um continente que a gente olha muito pouco para ele. Durante o século XX, em alguns momentos, as revisões históricas esbarraram numa interpretação de que, dado que o Paraguai era desenvolvido, quase sem analfabetos, e que competia com a Inglaterra em manufaturados, a Inglaterra então havia desincumbido a Tríplice Aliança para deter o progresso do Paraguai, como uma guerra a qualquer pretexto. Um estudo minucioso demonstra que esta fora uma interpretação errônea do conflito. A mente de Solano era sim de expansão. Encontrou eco nos interesses dos vizinhos da Argentina, ainda não unificada, posto que nesse período coexistiam na Argentina correntes políticas divergentes, os centralistas de Buenos Aires e os federalistas, e as disputas partidárias no Uruguai entre brancos e colorados, sendo que os últimos guardavam interesses de fazendeiros brasileiros em seu seio, o que despertou apoio por parte do governo imperial. Em 1863, o governo imperial, após inúmeros incidentes que envolveram a atuação do embaixador inglês e a ação da marinha inglesa,
que apreendera embarcações brasileiras, esta estava fundeada no Rio de Janeiro, rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra. Isso distanciou a posição brasileira dos interesses ingleses. Com isto fica visível que a Inglaterra não tinha livre trânsito diplomático para colocar o Brasil e seu império em uma contenda meramente por seu interesse em um conflito com o vizinho Paraguai. Ao contrário do Brasil, o Paraguai tinha ótimas relações com a monarquia inglesa. O novo governante argentino Bartolomeu Mitre aproxima-se dos colorados uruguaios e defende a livre navegação dos rios da Bacia do Prata. Solano Lopes, por sua vez, aliou-se aos blancos, então no poder no Uruguai, e aos adversários federalistas de Mitre, na Argentina. O estopim da guerra então surge em setembro de 1864. Uma esquadra comandada pelo almirante Tamandaré é enviada ao Uruguai, onde os blancos estavam no poder, para averiguar supostas violências praticadas contra brasileiros que lá moravam. Ao ajudar a colocar no poder os colorados, fato temido por Solano, este começa a guerra com a invasão do Mato Grosso. Os historiadores atestam que o conflito foi o mais sangrento da história das Américas, ou melhor, na América Latina, além das perdas humanas pelo lado brasileiro. Quando a guerra começou, o país veio a tomar empréstimos cada vez maiores da Inglaterra. Nunca poderia ter se sustentado a guerra sem esses empréstimos. Segundo historiadores, a Batalha de Acosta Nu foi o símbolo mais terrível da crueldade dessa guerra. Ela foi travada em 16 de agosto de 1869. A batalha foi protagonizada do lado paraguaio por crianças e adolescentes. O seu impacto foi tão forte que a data, o Dia das Crianças, acabou sendo essa data. Derrotado pelas tropas aliadas brasileiras, argentinas e uruguaias, que já haviam ocupado a capital paraguaia, Assunção, o ditador recusou-se à rendição e refugiou-se na cordilheira. Sem meios de se defender, usou como escudos velhos, mulheres, crianças e adolescentes que foram trucidados pelas tropas adversárias. Começava ali o grande massacre em que milhares de paraguaios foram mortos. Os efetivos paraguaios no último ano do conflito eram formados apenas por crianças, mulheres e idosos que usavam como armamento pedras, madeira e tijolos. Inabilidade política fez da fase final da guerra uma tragédia. Segundo nos diz Laurentino Gomes, o conflito, que poderia ter acabado com um acordo razoável para vencedores e derrotados, se prolongaria muito além do necessário. O resultado foi o massacre de meninos paraguaios. A guerra começou em 1865 e poderia ter acabado em janeiro de 1869 com a ocupação da capital paraguaia Assunção. Essa era pelo menos a tese defendida por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Ele acreditava que a caçada a Solano era inútil, porque àquela altura o ditador já não tinha mais condições de reagir. Caxias, contra a vontade do imperador, firma o pé e retorna antes da captura de Solano Lopes, decretando seu fim na guerra. O genro de Dom Pedro, Conde de, assume o comando das tropas e ela se mantém por mais de um ano. A continuidade da guerra teve como resultado, além de uma carnificina, vamos chamar assim, desnecessária, porque no prosseguimento da guerra, como nós vimos, morreram pessoas realmente que não tinham capacidade sequer de se defender, quanto mais de serem exércitos, e alguns que eram civis. E então essa carnificina de fato foi desnecessária e ela criou um ressentimento que até hoje existe acumulado na fronteira dos países envolvidos. O Paraguai ainda se ressente. É interessante que a figura de Solano Lopes no Paraguai é tida como a de um herói nacional. Muitos nomes daquelas pessoas ali envolvidas na guerra, uma guerra em que o Solano definitivamente não estava certo. É claro que houve uma inabilidade política geral ali dos 4 países envolvidos, mas o Solano, tendo necessidades de expansão pessoais particulares dele, sendo uma pessoa que controlava o país, inclusive sendo um dos maiores proprietários de terra do país, obviamente que ele é o maior culpado, pelo menos em relação ao país dele. Mas lá ele é visto como um general que estava organizando o país para enfrentar o mundo e expandir, o que não é. A história está mostrando que isso não era verdade. Depois que
o Caxias foi embora, não quis voltar para o fronte de guerra porque achava desnecessário, contrariando o Dom Pedro, o Conde D assumiu o comando das tropas. Mas ele era muito incipiente, cometeu alguns erros, em alguns momentos, talvez não por índole, mas por questões de estar no fogo das reações humanas, vamos dizer assim, com a cabeça perdida. Muitos foram degolados e a comando dele próprio, ele estando junto ali. E ele fez uma coisa interessante: depois que se estabeleceu o governo provisório, ele fez a libertação dos escravos. É interessante dizer que essa libertação dos escravos foi feita mais ou menos em torno de 1869 e a libertação dos escravos no Brasil só veio em 1888, ok? Bom, é possível demarcar neste período, inclusive, o nascimento, vamos dizer assim, de um exército. Quando eu digo nascimento de um exército, é a expectativa de você ter uma coisa estabelecida, uma corporação que se respeite, que seja respeitada pela população. Então nós vamos chamá-la de coeso, bem organizado, mas essa organização, esse brilho, esse gosto pela farda, esse gosto pela organização, pela importância e pelo significado de defesa da pátria, levou à queda do próprio Império, porque foram os militares que fizeram num golpe a proclamação da República em novembro de 1889. Claro que existem aspectos políticos envolvidos, a coisa não é tão simplória e tão linear, nós teríamos que fazer uma análise disso também. Mas fora o Exército, como corporação constituída, nenhum desdouro para eles, mas foram eles que fizeram a proclamação da República. E sem ser monarquista, sem ser republicano, o fato é que a gente tem que avaliar o momento e por que ocorreu, as forças que participaram. Isso é muito importante, estudar os fatos históricos, não ficar com as palavras genéricas. Claro que foi bom a proclamação da República para nós, possivelmente foi bom, talvez tenha sido melhor ter mantido naquela época a monarquia, não se sabe. Esse estudo, isso aí é um viés ideológico, um viés a ser discutido. O fato é que o Exército, bem composto, fez a proclamação muito por causa da sombra que ele começou a fazer sobre o Império. E foi um momento em que diversas instituições, exército, igreja, maçonaria, imprensa, classe política, aristocracia rural, industrial, banqueiros haviam conquistado autonomia e se organizar de tal forma que o período monárquico começou a perder a sua relevância. Porque existiam ideologias, ideias, vontades de avanço, outras nações, outros exemplos, e que de repente ficou-se a sensação de que a República deveria ser proclamada em função disso tudo. Mas, volto a dizer, essas análises têm que ser diante dos fatos e dos porquês, e não apenas uma ideologia, um pano de fundo bacana de se falar, mas sem se saber conteúdo, né? Diga-se de passagem, como já mencionei no texto, o período de Dom Pedro, no seu tempo de governança, vamos dizer assim, foi um período áureo para o Brasil, foi um período muito bom, onde reinou muita democracia. Ele era uma pessoa muito culta, ele próprio tinha ideia de proclamar a República mais tardiamente, como ele disse, no exílio. Ele não resistiu ao seu banimento, ficou triste, obviamente, a princesa, a rainha também, a imperatriz também ficou e faleceu logo depois, porque ele também já era idosa e com comprometimento no organismo. Mas o fato é que nenhum desdouro para ele pessoalmente, nem falo da monarquia, mas pessoalmente como governante e como pessoa que trouxe muitas evoluções naquele ambiente. Claro que ele teve seus erros, tudo isso tem que ser avaliado. Bom, o Tá na Rede fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção, espero que isso tenha servido para você, que vocês, principalmente os jovens, que estudem um pouco da nossa história, as pessoas para baixo da minha idade, para cima da minha idade. É importante a gente saber valorizar o nosso continente, valorizar a nossa história. A gente olha muita história dos outros povos, né? É importante olhar a nossa história. Nós também somos importantes, nós também somos uma civilização, nós estamos passando por transformações e temos que dirigir uma sociedade, uma civilização afinada com a modernidade e daqui para frente cada vez melhor. Muito obrigado pela sua atenção, curte esse vídeo, passa ele para frente, comenta com os amigos, acompanha a gente aqui no vaeli.com e no TMTV e até o próximo Tá na Rede com algum assunto que a gente acha que possa ser interessante. Muito obrigado.